A Band News FM está em todas as redes. Não deixe de se inscrever e seguir nossos canais. Jornal Band News Rio, primeira edição. Oferecimento Hortifruti. Concorra a prêmios incríveis na promoção de aniversário Hortifruti. Dez horas, 5 minutos, bom dia Rio de Janeiro, bom dia cidade querida, cidade amada de São Sebastião do Rio de Janeiro, obrigado por seu carinho, obrigado por sua audiência, obrigado por sua companhia, você está na Band News FM Rio, uma rádio que existe para você se fazer ouvir. Entre em contato conosco no 2542-2132, 2542-2132 ou pelo WhatsApp 996236060, 996236060. Pode também escolher o caminho do endereço eletrônico, o tal do e-mail, ouvinterj@band.com.br, ouvinterj@band.com.br. Meu celular em São Paulo, 982-446611, 982-446611, prefixo 11 da capital paulista. Faça como ouvintes que nos procuram sempre para trazer informações, críticas, reparos aos nossos comentários, compartilhar com outros ouvintes dados de interesse público, serviços, enfim, faça da rádio uma extensão dos seus interesses e das suas necessidades. Muito obrigado por sua companhia e sua vigilância. Rodolfo Schneider, bom dia para você. Oi, Boechat, bom dia. Bom dia para o Michael Veríssimo. Bom dia, Boechat. Bom dia, Rodolfo Schneider, já dei, agora Letícia Curatório. Depois eu pergunto pra você o que você tem e você fala que tá tudo bem, né? Que tá normal. Isso é o normal, né? Bom dia, Rio. Tiago das Carrapetas. É o chá, bom dia. Olha aqui, ó, quero mandar um abraço pro nosso ouvinte Otávio Siqueira, não é isso? Otávio Siqueira, Orlando Siqueira. O Orlando, a figura querida, nosso ouvinte aqui, semana passada me mandou fotos de escavações que estão sendo feitas para obras ali, acho que é do VLT, né? Isso, é a linha 3 do VLT, do Veículo Leve sobre Trilhos. Marechal Floriano com a Avenida Passos. Essas escavações no centro do Rio, e é bom que assim seja, são sempre acompanhadas pelo pessoal do Instituto Histórico, por arqueólogos e tal, porque a cidade está mexendo no seu sítio histórico mais antigo, que é o centro, onde ela se originou. E aí você escava aqui, escava dali, encontra fundações de antigas construções, prédios históricos, igrejas, utensílios domésticos, moedas, enfim, coisas que precisam ser recuperadas, catalogadas, né, mapeadas, para que a cidade saiba cada vez mais de si mesma. Cidades como Roma, né, como Londres, cidades antigas, milenares. Roma, então, é um fenômeno. Só tem duas linhas de metrô porque não consegue avançar. Atenas, né, você vai lá, faz um buraco para cavar, para achar água, sei lá, coisa, e acha um tesouro arqueológico. Então, imediatamente, seja qual for a obra, ela para, tudo aquilo é avaliado, quando pode remover, remove, quando não pode remover e o valor histórico é elevado, eles proíbem a obra ali, seja o que for, um viaduto, um hospital, um prédio, e transformam aquilo num sítio para visitação pública e para estudo. Aqui também não somos Roma, também não somos Atenas, mas somos a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, a muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que conta uma parte importante da história do Brasil. Então, tudo que se recupera, tudo que se localiza, tem valor para esse tipo de recomposição da memória, recomposição da história. E o Orlando Siqueira estava outro dia no escritório dele e viu
que nas escavações que estavam sendo feitas ali, que estão sendo feitas ali na Marechal Floriano com a Avenida Paz, começaram a encontrar ossadas. E como não se pode chegar perto da área, a obra imediatamente parou, chamaram lá os arqueólogos e o pessoal começou a estudar, os legistas e tal, e o Orlando fotografou, nos passou as imagens semana passada. Agora, mandou uma nova sequência de fotos, porque novas ossadas foram encontradas. Num primeiro momento, imaginou-se que pudessem ser ossadas de escravos. Aquela região ali tinha comércio de escravos. Vocês imaginem, minha gente, aqueles pobres homens e mulheres, crianças, trazidos, acorrentados em navios negreiros de suas tribos, de seus povos, de seus países, suas nações na África, cruzando no século XVIII, século XIX, o Oceano Atlântico. Vocês imaginem o que era isso, né? A carnificina, a tragédia que era isso para aqueles povos. Chegavam aqui, muitos deles, quando não morriam ou eram descartados na travessia, né? Tem um filme, Amistad, que conta a história de um navio negreiro espanhol que foi aprisionado pela marinha, acho que inglesa, e levado para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ainda prevalecia a escravidão e houve um julgamento se aqueles negros a bordo do navio, que se amotinaram, na verdade, poderiam ser considerados propriedade da coroa espanhola e devolvidos à Espanha. E o julgamento, vale a pena ver o filme, é uma história real, é magnífico o filme, dramático, mas num determinado momento, os escravos narram como os traficantes, mercadores de escravos, resolveram o problema de um cálculo errado de alimentos e água a bordo. Como eles não tinham alimento suficiente e água suficiente para fazer a travessia inteira, o que eles fizeram? Descartaram gente. Então pegaram escravos, selecionaram escravos e escravas nos porões do navio, ataram-nos a cordas e jogaram-nos no mar. Jogaram-os no mar. Então, imaginem o que era a situação desse povo quando era submetido à venda aqui para os compradores, né, para os senhores de escravos. Muitos já estavam à beira da morte, muitos já estavam muito doentes, e muitos eram enterrados, jogados na primeira vala possível e ali ficavam. Então, imaginou-se, em princípio, que essas ossadas pudessem ser de escravos. Não está descartada essa hipótese, mas a possibilidade maior, segundo a análise do nosso historiador Milton Teixeira, e também de uma arqueóloga ouvida por nós, não tenho o nome dela aqui, é de que ali talvez seja, na verdade, ossadas de pessoas que foram sepultadas no entorno ou mesmo dentro da igreja São Joaquim, que existia naquela área, provavelmente uma igreja do século XIX, talvez do século XVIII, e que veio abaixo nas muitas obras urbanas realizadas no centro do Rio ao longo dos séculos. De qualquer maneira, temos aí essas imagens que o nosso Orlando Siqueira mandou para nós. Muito obrigado, querido Orlando, e que nós estamos publicando na nossa página na internet, ok? Se você tiver a curiosidade de ver, estão lá elas sendo catalogadas, enfim, desenterradas pelos especialistas, não é isso? Bom, exato. O Cristiano Pinho está acompanhando um caso, minha gente, dramático, de um episódio que não é novo, né? Ele não é diário, mas ele é frequente. A dona Vânia Tibúrcio, com o marido dela, o Carlos Alberto, estavam deixando a casa deles lá em Gramacho, em Duque de Caxias, pela Avenida Leonel Brizola, quando receberam ordem de um pequeno grupo de policiais militares, não sei se era uma blitz grande ou pequena, para parar. E o Carlos Alberto, que estava dirigindo, foi parar o carro e quis tirar o carro do meio da avenida para poder encostar. Nesse movimento a mais que ele fez, os policiais acharam que eram bandidos tentando fugir e, diferentemente do que a gente sabe que tem que acontecer pelo protocolo da própria polícia e pelo que a gente vê em polícias de todo o mundo, no que eles acharam que o carro estava tentando evadir-se do local, abriram fogo. Abriram fogo com fuzis
e 2 tiros atingiram, não sei se foram dois tiros... Foram dois tiros disparados por um policial, os 2 atingiram o carro, porém um atingiu a dona Vânia. A cervical da dona Vânia, que tem apenas 36 anos, uma jovem, e está alojada a bala na cabeça, no crânio dela. Imagina que loucura. Ela está internada no Hospital Moacir do Carmo. O Carlos Alberto saiu do carro em desespero. Quando o policial se deu conta do que tinha feito, segundo o relato do Carlos Alberto aos parentes, pediu desculpas, mas aí o erro já estava cometido. Nós temos uma sonora do irmão da dona Vânia, o Paulo César Tibúrcio. Solta aí a sonora. Já chegaram atirando. Não chegaram numa abordagem segura, não mandou o motorista descer, não deu nem tempo dele descer. O policial estava falando que foi uma fatalidade, que ele sentia muito pelo que aconteceu, mas aí já tirou, já praticamente é uma pessoa alegre, trabalhadeira, luta pela vida dela, para conseguir os objetivos dela, e é isso, é uma moça totalmente alegre, feliz. A Vânia é costureira, Boechat. A gente separou um trecho do vídeo que foi feito por testemunhas logo após ela ter sido atingida. Até o vídeo mostra o esposo saindo desesperado do carro. E o rapaz que filma, ele fala sobre o que aconteceu na abordagem, esse disparo do policial. O maluco parou ali, não foi de novo não, mano. Foi, pô, o carro parou ali no sinal. Aí depois ele foi chegar um pouco mais pra frente do carro do trânsito, tá ligado? Porque, pô, a polícia mandou sinal pra eles parar, tá ligado? Mas só que eles pararam aqui em frente, atrapalhando o trânsito. O cara foi jogar só um pouco pra frente, a polícia deu mal tirando de fuzil no carro, maluco. Deu 2 tiros, 2 tiros, pô. Uma testemunha também entrou em contato com a Band News agora de manhã, Boechat. Ele estava ontem, viu o que aconteceu e ele relatou pra gente também, pelo menos o que ele pôde observar. Aquele casal tinha ido numa comunidade ali no bairro Gramacho, chamado Jerusa, para poder tentar recuperar o veículo, para pagar resgate, né? Que os bandidos pegaram o carro deles e pediram resgate. Eles foram lá, pagaram o resgate e saíram para a rodovia. A viatura viu que o carro saiu de dentro da comunidade, puxou a placa, viu que o carro estava roubado. Acionou a sirene e eles empreenderam fuga. Aí o policial foi e deu 2 tiros de fuzil. Só que o motorista, que é o marido da senhora lá, desceu com a mão pro alto e dizendo que as coisas dele estavam baleadas. O policial viu que tinha feito de errado, pegou e socorreu a vítima até o hospital de Saracurura. Mas ele aí diz que o carro tentou fugir, não é o relato das demais testemunhas, né? Sim, não é o relato das demais testemunhas. Não é, o carro parou e apenas tentou andar mais um pouco para sair do meio da pista, não foi isso? Exatamente, teria andado para sair e liberar o trânsito. Inclusive o Cristiano Pinto na linha, Boechat, conversou com algumas pessoas também sobre o que aconteceu ontem à noite. Fala aí, Cristiano. Oi, Chay, Rodolfo, bom dia para vocês, bom dia a todos. Pude conversar com algumas testemunhas, na verdade não testemunhas, alguns comerciantes aqui da região, na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, antiga Presidente Kennedy, no bairro Gramacho, aqui em Caxias. Apesar de essas pessoas que eu conversei hoje não estarem no momento do crime, elas conversaram com alguns funcionários que estavam presentes e os relatos, eles são os mesmos dos que a gente apresentou antes desse último ouvinte, apontando que o casal obedeceu a ordem de parada. Na verdade, o Carlos Alberto Lopes, que é o marido da Vânia, estava dirigindo, só que logo depois eles foram surpreendidos pelos tiros. Familiares da Vânia esclareceram para a gente o motivo de esse veículo estar constando como roubado no registro da Polícia Militar. Apesar do que esse ouvinte diz, não sei como ele obteve essa informação, até gostaria depois de conversar com ele, porque não fui eu que falei inicialmente com esse ouvinte, mas os familiares dizem que esse carro do casal foi roubado em abril, em um bairro de Belfor Roxo, onde o casal reside, e 2 dias depois eles conseguiram recuperar o veículo. Só que apenas hoje pela manhã, eles fariam a perícia no pátio legal do Detran em Deodoro, na zona oeste do Rio. Como eles moram em Belfor Roxo, já foram assaltados onde moram e o trajeto até Deodoro é muito perigoso, ontem à noite, por volta das 7 horas, eles saíram de casa e estavam a caminho da residência da mãe do Carlos, da sogra da Vânia, que fica aqui em Gramacho. Eles passariam a noite na casa da mãe e de manhã iriam para o pátio legal fazer essa perícia no carro,
que ainda constava como roubado, apesar de ter sido recuperado, já que ele foi recuperado não pelas mãos da polícia. Os familiares garantem, inclusive, que o Carlos ele não dirigiu o carro em momento algum nesse período, desde abril, quando recuperou o veículo, até ontem à noite. Foi a primeira vez que ele pegou o carro depois de conseguir recuperá-lo, mas apenas hoje ele faria a regularização da situação do veículo. Portanto, os familiares... Há alguma explicação para que ele tenha esperado tanto tempo entre abril e agosto para algo... O que a família alega, Boixá, é que só agora ele teve tempo. A gente chegou a questionar, inclusive, isso para o primo, o Paulo César Tibúrcio, para uma prima também que falou com a nossa reportagem, prima do Carlos, a Alessandra, e os dois disseram que foi por falta de tempo mesmo e que o carro estava encostado desde então. Então olha, eles passariam a noite, desculpa, Boixá, só para eu concluir o raciocínio, claro, e também não me perder depois. E, por volta das 7 da noite, eles foram surpreendidos pelos policiais, não era uma blitz. Realmente aí coincide até com o relato desse último ouvinte. Os policiais vieram perseguindo 2 viaturas e ao chegarem em um sinal de trânsito em frente ao comércio onde foi gravado o vídeo, o carro do casal parou. Só que outra viatura estava estacionada ali, pois alguns policiais lanchavam em uma barraca de cachorro-quente. Esses policiais teriam se assustado com toda a situação e teriam feito os disparos, não os que perseguiam, mas outros que estavam parados já no local. Mas como? Assustado como? Porque eles viram o carro vindo na direção contrária, na direção deles, seguido por outras 2 viaturas. No momento que o carro estacionou... Mas peraí, seguido, as viaturas estavam com sirenes ligadas? Estavam com sirenes ligadas, dando a ordem de parada. O carro veio reduzindo a velocidade. Quando ele estacionou em frente a essa outra viatura, foi esse momento que ele parou, atrapalhando o trânsito numa outra rua, e quando teria feito a manobra, um dos policiais da viatura que estava parada no local teria feito os disparos. Deixa eu entender um detalhe. A perseguição com sirene ligada ocorreu de que trecho a que trecho? Aproximadamente 300 metros. Os policiais eles fizeram a busca pelo sistema na placa do carro. Como constava como roubado, eles iniciaram a perseguição. Foi o tempo de o carro reduzir a velocidade e parar no sinal de trânsito. Olha, situação terrível, né, o Cristiano Pinho, porque temos agora uma jovem, 36 anos, entre a vida e a morte, possibilidade de sequelas, uma bala de fuzil alojada na cabeça, e tudo isso porque o ambiente é um ambiente horroroso, ao qual se somam como agravantes uma polícia que, vítima também desse ambiente horroroso, perde parâmetros, né, que deve preservar como profissionais que são os seus membros, né? Então, primeiro dado decorrente do ambiente horroroso, uma viatura perseguida por 2 outras, não há nenhum ato de ameaça aos policiais partindo desse carro que parou, porque as pessoas não estavam armadas, portanto não se pode nem dizer que houve uma tentativa de atacar os policiais, e sem terem sido atacados, por dedução influenciada por esse ambiente horroroso, um policial abre fogo e dá 2 tiros de fuzil em direção ao carro, sem saber quem está dentro, se são civis, se são pessoas que apenas estão com a habilitação vencida, porque se é o carro que está perseguindo, que abre fogo, já seria uma temeridade, mas ele estaria abrindo fogo, repito, de forma equivocada, contra um carro que ele perseguia por ser roubado e que estava saindo dentro de uma comunidade onde estava mantido, né, pelo que eu estou entendendo, ou próxima disso. Este policial que atirou nem sabia que o carro tinha sido roubado. Ignorava, portanto, a única irregularidade que constava no problema ali. E abriu fogo. Então, uma polícia, isso, toda a hora a gente tem episódios desse tipo. Toda hora. O protocolo da própria polícia, as normas de conduta da própria polícia, não estabelecem este tipo de atitude
como atitude adequada aos policiais. Os policiais só podem abrir fogo mediante situação de ameaça a terceiros ou a eles. Não tem outra possibilidade. Tirando isso, é perseguição, interceptação, abordagem. Se tiver abordagem com troca de tiros, couro na bandidagem, sem dúvida. Mas não tendo tiro, e não podia ter tiro porque era um casal que estava dentro do carro sem armas, que história é essa de abrir fogo e dar 2 tiros? Foi o que aconteceu em incontáveis outros episódios, não só no Rio, mas muito aqui no Rio de Janeiro, que a gente vive criticando aqui, denunciando. E aí o policial percebe o que fez e diz que foi uma fatalidade. Não, não. A fatalidade, a palavra fatalidade, determina o que é fatal. A morte é fatal. Um terremoto é uma fatalidade, um furacão é uma fatalidade, um tsunami é uma fatalidade. Você não tem como evitar que ele aconteça, embora até possa se prevenir deles. Mas evitar que ele ocorra, não. A fatalidade é aquilo que o destino determina que aconteça. Destino que não se pode evitar, é o significado da palavra fatalidade. Uma pessoa que leva um tiro de um PM sem motivo não é um destino que não se pode evitar. Não é consequência do destino, é consequência do baixo grau de profissionalismo exercido por parte da polícia do Rio de Janeiro quando comete esse tipo de atitude, que é frequente, volto a repetir. É frequente, os caras metem o dedo sem nenhuma cerimônia. Estão, claro, submetidos a um ambiente degradado, um ambiente onde eles próprios são vítimas constantes disso? Sim. São centenas de policiais feridos, mortos e tal. A gente sabe que o ambiente no Rio de Janeiro tem o policial como uma vítima constante. Mas espera aí, ele é o profissional. Ele é a nossa barreira final. Ele é a nossa garantia maior. Ele não pode pegar um fuzil e abrir fogo para dentro de um carro achando que aquilo ali oferece ameaça a ele ou a terceiros. Os carros que vinham na perseguição não fizeram isso. E sabiam que o cara era roubado. O que disparou nem sabia que o carro era roubado. Essa é uma questão que eu queria abordar. A outra é a seguinte. A gente sabe o que é não ter tempo. A gente sabe o que é não ter tempo. Todos nós, em escala diferente, que estamos aí no dia a dia, no corre-corre, na batalha, sabe o que é não ter tempo. Não ter tempo para ir a um médico, não ter tempo para ver um filho na escola, não ter tempo para cuidar da saúde, para cuidar das relações, para cuidar de um monte de coisa. A gente sabe. E a gente sabe que muita coisa vai sendo deixada para o dia seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte e tal. De repente aquilo se torna um enorme problema e que, se você pudesse ter encarado antes, dedicado a ele o tempo que tinha que dedicar, ele problema nenhum seria. Mas é inevitável fazer uma observação que agrega um ponto dramático e surpreendente ao caso que agora coloca entre a vida e a morte a nossa querida Vânia Tiburcio. Como é possível, numa cidade como o Rio de Janeiro, você ter um carro roubado, que é uma coisa comum, mas com a recuperação do carro, pelo que o Cristiano falou, Cristiano me corrija, ou alguém falou, eles recuperaram o carro por conta própria, né? Pagaram resgate para os bandidos, não é isso? A família não chegou a dizer se pagou resgate, apenas disse que recuperou 2 dias depois do roubo. Bom, em abril, maio, junho, julho, estamos em fim de agosto, podemos aí dizer 4 meses e qualquer coisa. Em 4 meses, eu entendo que as pessoas sem tempo não façam muitas coisas, e muitos de nós não fazemos. Mas um carro roubado é algo que coloca o veículo na cadeia de crimes, que são carros usados para assaltos, para assassinatos, para um monte de coisa. Se você tem o seu carro roubado e recupera esse carro, depois de ter dado queixa de roubo, e eles devem ter dado, porque a polícia sabia que foi roubado, como é que você fica 4 meses e meio com o carro recuperado e não dá baixa nesse registro? Andou 2 metros na rua, se você estiver em Helsinki, na Finlândia, se você estiver em Honolulu, no Havaí, se você estiver em
em Amsterdã, na Holanda, tá bom que você vai andar 2 metros com o carro roubado, vai ser abordado por policiais que vão te dar uma dura e tal, mas agora no Rio de Janeiro, você ficar com o carro roubado 4 meses, seu carro recuperado, e você não dá baixa, você está correndo um risco gigantesco. Não só saindo com ele então é uma temeridade. Saindo com ele então é uma temeridade. Eu acho até que o registro de baixa do furto não tem que se dar com a presença do veículo levado pela vítima, porque nesse trajeto ela está andando com o carro roubado para efeito de controle policial. Eu nem sei se ele não deveria ter se acautelado, ido pessoalmente na delegacia, ou pedido alguma coisa que o protegesse desse risco que acabou tomando essa dimensão. Mas eu insisto, temos aí um dado de menor lesão, né, aos fatos, a normalidade, que é o ato dele não ter tomado essa providência. Foi um equívoco do Carlos Alberto ter agido dessa maneira, sem sombra de dúvida. Um equívoco que tem ele como principal vítima, mas é um equívoco. Mas esse não é o maior equívoco. O maior equívoco, insisto, é uma polícia que mete o dedo no gatilho sem nenhuma cerimônia, sem nenhum critério, o tempo todo. O tempo todo. E toda hora a gente está com esse tipo de registro aqui na Band News FM. Cristiano Pinho, alguma informação mais detalhada sobre o estado de saúde da vítima, não? Sim, Boixá, saiu um boletim médico há pouco, ela está internada no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Moacir do Carmo, que fica aqui em Duque de Caxias mesmo. Ela precisou ser entubada, então está respirando com auxílio de aparelhos, e a bala ficou alojada, e isso é o que está mais preocupando a equipe médica agora. A bala está alojada entre as 2 primeiras vértebras cervicais, a C1 e a C2, o que pode complicar a recuperação e até comprometer alguns movimentos da Vânia. Não, querido, olha aqui, eu conheço isso bem. A T1 e T2 é lá em cima, é na nuca quase. C, Boixá, C de Cristiano. Hein? A C1 e C2. Cristiano, C1 e C2. É bem lá em cima, né? Na base do crânio. Então, se lesionou a medula, a possibilidade num tiro de fuzil, vocês imaginem. Caso uma pessoa com esse tipo de lesão sobreviva, a possibilidade de uma tetraplegia é enorme, é gigantesca, é gigantesca. Eu vou te contar, que coisa pavorosa, que coisa pavorosa. Reação da PM, Cristiano ou Rodolfo, qual foi? Alguma posição oficial da corporação? A nossa reportagem ainda não recebeu comunicado da Polícia Militar, somente da Polícia Civil, que disse que a investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios aqui da Baixada. O policial se identificou, naturalmente, está identificado, está mantido o nome dele ainda em sigilo, enfim, não sei qual é a situação desse policial. Nome em sigilo, mas todos os policiais envolvidos na ocorrência prestaram depoimento e as armas deles foram recolhidas para a perícia. Que coisa. Obrigado, Cristiano Pinho, aí, por tuas informações. Um abraço, qualquer momento, microfones abertos aqui, ok? Combinado, um abraço. Bom, ontem tivemos a morte dos 2 primeiros militares, membros das Forças Armadas, desde o início da intervenção federal no Rio de Janeiro, que já tem 6 meses, não é isso, Rodolfo? Tem 6 meses completados semana passada. Bom, o cabo Fabiano de Oliveira vai ser sepultado hoje em Japeri, às 2h da tarde. E o soldado João Vitor da Silva, o cabo foi morto no Complexo do Alemão, onde tivemos ontem uma operação grande, comandada pelas forças de intervenção. Depois detalhamos. E o soldado João Vitor da Silva, que foi o outro militar morto ontem, as circunstâncias quais foram, Rodolfo? Então, Boixá, a gente estava procurando aqui, a informação que a gente tem é que ele foi morto durante um confronto no interior do Complexo da Penha, mas o Comando Militar do Leste não especificou onde exatamente, né? O conjunto é grande, o soldado tinha 21 anos, foi atingido por um tiro na cabeça. E foi no final da tarde, né? Tanto que essa informação só foi confirmada às 7h10 da noite pelo Comando Militar do Leste. E com isso nós tivemos 5 mortos, segundo o Comando Militar do Leste, bandidos em confronto, e 2 militares, o Fabiano e o João Vitor.
Isso, sim, mas o João Vitor também foi em função da Operação na Maré? Sim, confronto na Operação. No complexo, no Complexo da Penha, né? Lembrando que ontem eles estiveram no Alemão, na Penha e na Maré. Nesses três conjuntos. Então, com isso, a estatística de agentes públicos de segurança passa para que número, Rodolfo? 77, Boechat. 77 mortos. Michael Veríssimo, com os números 77. 77 mortos, sendo esses dois aí militares com a intervenção federal aqui no estado do Rio de Janeiro. Os primeiros, né, militares na intervenção. Bom, enfim, 77 agentes públicos de segurança. Agora, além dos 5 suspeitos mortos nessa operação ontem, foram outros mortos, acho que 6, numa ação também da polícia em Niterói, na Alameda São Boaventura. Exato. Eu fiquei meio confuso ontem, Rodolfo, porque eu vi tua participação no programa do Datena, que está com o filho dele, o Joel. O querido Joel, fazendo durante a semana, alguns dias e tal. O Joel é quem estava no comando do Brasil Urgente ontem. Mando um abraço para o Joel também, especialíssimo, uma querida figura. E ontem você dizia que esses bandidos mortos em Niterói, no Fonseca, estavam fazendo um arrastão na Alameda São Boaventura. A reportagem depois exibida pelo Jornal da Band, com a Mariana Procópio narrando os fatos, não fez referência a arrastão. Disse que eles vinham sendo seguidos desde a saída de um baile funk pela polícia e teria havido confronto durante a perseguição. Qual foi, de fato, o cenário em que se deram essas 6 mortes desses bandidos que estavam fortemente armados no Fonseca ontem? Então, Boechat, eles tinham saído realmente de um baile funk e a informação é que eles estavam assaltando na região da Alameda, fazendo assaltos na região da Alameda São Boaventura, voltando do baile funk. Os policiais viram, começaram a perseguição e nessa troca de tiros que acabou já no acesso à ponte em Niterói, na saída de Niterói para o Rio de Janeiro, é que os 6 foram baleados. 4 morreram no local, 2 foram socorridos aos hospitais e acabaram não resistindo, 4 fuzis apreendidos, pistolas e granadas com os bandidos que voltavam nesses 2 carros do baile funk. Mas essa informação dos assaltos foi até passada por ouvintes nossos no final da madrugada, início da manhã, a gente deu aqui na Band News FM. Porque não figurou na matéria, na reportagem da Mariana Procópio. Esse dado não pareceu fruto de uma perseguição com confronto e não uma abordagem durante assalto ou como consequência do assalto. Eles estavam na alça de saída da ponte ou de entrada? Na alça de entrada da ponte, saindo de Niterói para o Rio de Janeiro. O Mário Dias Ferreira entrou aqui no estúdio, Mário, então peraí, rapidinho, me corrigindo aqui a informação. O Mário está dizendo que eles saíam de um baile e que eles eram investigados por assalto, não estavam praticando arrastão na Alameda. Bom dia, Boechat. Eles não estavam praticando arrastão ontem, mas eles já vinham sendo monitorados por policiais nesse baile, numa das comunidades ali na Alameda São Boaventura, ali no bairro do Fonseca, bem pertinho do Marajoara, aquela alça de acesso para a ponte que foi interditada de 5 da manhã até as 7, um tiroteio muito grande, Boechat, por volta de 5 horas ontem. Então, ontem houve uma perseguição sim, policiais quando viram esses 2 carros, juntando os 2 carros foram mais de 100 marcas de tiros nesses 2 veículos. Então a minha informação de que eles estavam praticando assaltos eu entendi errado. Então eles não estavam praticando assaltos, estavam sendo investigados por assaltos. Perdão. Exato. Olha, ontem nós tivemos só nesses 2 eventos 13 mortos, 11 bandidos. Na verdade, os do Complexo do Alemão não tiveram ainda suas identidades informadas, mas segundo o Exército, todos foram mortos em confronto. Não há aquela clássica reação, compreensível reação até da comunidade, quando morre alguém que a polícia ou o Exército diz que é suspeito, mas que a comunidade diz que não era. O silêncio da comunidade nesses casos indica que a versão de que se trata de criminosos, tratavam-se de criminosos, possa ser correta. Partindo desse pressuposto, 5 mortos no Alemão, 6 mortos no Fonseca, bandidos, 11 bandidos, portanto, 2 militares. Só para fazer esse pequeno corte, certamente outros homicídios, outros casos do gênero aconteceram ontem no Estado. Mas se você tem aí esses 13 mortos num único dia, se você projetar isso pelos 365 dias do ano, você vai a quase 5 mil. Só nessa batida aí.
Claro que não é todo dia que a gente tem num pequeno conjunto de operações tantas vítimas fatais. Mas é um número de guerra, minha gente, é um número assustador. No caso da Alameda São Boaventura, vejam, os caras foram para um baile com granadas, fuzis, pistolas. As pessoas dizem, estão criminalizando os bailes funk, estão criminalizando os bailes da periferia, estão criminalizando... Não, esquece essa tentativa preconceituosa que pode existir como motivação de várias iniciativas nesse terreno. Vamos olhar para esse número. Quem está criminalizando, no caso específico, esse baile funk aí, são esses caras, ou caras desse tipo. Eu acho pouco provável que 6 bandidos do Rio de Janeiro saiam do Rio em 2 carros, com esse arsenal, cheguem numa outra comunidade do outro lado da Baía de Guanabara e lá dentro encontrem anjos. E se não encontraram anjos, porque não é fato que encontrassem, ou que teriam encontrado, encontraram o quê? Outros bandidos que são aliados deles, porque se aliados não fossem, eles não chegariam para essa festa desse jeito lá. Vocês sabem o que acontece quando o bandido chega em território onde não é bem recebido. O couro come. Então vejam o que deve ter sido esse baile funk. De lá de dentro, 6 bandidos saíram com esse arsenal. A esta hora estão conversando com o diabo, acertando contas, que se danem. Mas eu faço ideia do que devia ter lá dentro, além deles, para eles poderem estar lá com esse aparato militar nas mãos. Então não se trata de criminalizar o baile funk, de criminalizar a música popular, a música do o que seja, mas há um fato que esses eventos e outros do gênero, vou repetir, esses eventos e outros do gênero não podem, as pessoas que lá estão, que sejam pessoas de bem, não podem aceitar essa convivência aí não. Ah, mas o que você quer que eu faça, que eu reaja ao bandido? Não. Mas eu vou te contar, eu estou com a minha namorada, quero ir num baile. Chego no baile, dou de cara com esse tipo de gente, eu vou me embora para casa. Vou para outro lugar. Porque num lugar desse o bicho pode pegar de uma hora para outra. Então é incrível que as pessoas assimilem como natural que ir a um baile é ir a um baile onde esse tipo de cena se impõe. Incrível, incrível. Boechat, desculpa voltar ao tema, é porque a Yasmin Bachu, repórter da TV Bandeirantes, acaba de mandar o depoimento dado na frente do Hospital Moacir do Carmo pelo Carlos Alberto Lopes, marido da Vânia, que foi atida por um tiro na cabeça por um policial ontem na Blitz em Caxias. E ele, na própria voz, explica efetivamente o que aconteceu. Posso colocar aqui? Claro. Vou botar o depoimento dele aí, vou botar um ganho aqui no áudio para ver se vocês vão conseguir ouvir bem. Mais ou menos 100 metros à frente entramos no mercado para comprar uns biscoitos, a gente tomar café dentro do carro de mãe que a gente tinha dormido, né? E ir para casa da minha mãe. E a viatura estava parada um pouco distante. Quer dizer, se eles pegaram a placa do carro, digitaram, eles podiam ter ido lá no mercado e abordado a gente. Paramos no mercado, descemos do carro e ela, entramos no mercado, compramos uns biscoitos e saímos novamente. No caminho, a gente paramos no posto de gasolina, abastecemos. Assim que a gente saímos da Presidente Kennedy desse posto de gasolina, o que aconteceu? Passamos novamente por uma viatura, só que eu não sabia que era a mesma viatura que já estava perseguindo a gente. Era a mesma viatura. Quando a gente passamos por eles, viram, quando chegou, andamos ainda mais ou menos, uns 500 metros, depois de 500 metros chegamos no centro de Gramacho, eles ligaram o giroscópio, né? E nisso tinha uma viatura já parada, que não estava na abordagem. Eles estavam parados, parecia que eles estavam lanchando, não sei, debaixo de um sinal. Eles nem se ligaram, mas quando essa viatura levou o giroscópio, que chegou e freou forte, para que eu parei, esses policiais que estavam lá, eles já apontaram a pistola para mim, que eu estava com a pistola para mim, desce, eu botei a mão na cabeça, tudo bem. Nisso o cara de trás já efetuou o tiro, nisso que ele efetuou o tiro, o susto eu tirei o pé da embreagem, o carro deu tanto que eu com o pé no chão, falei, segura meu amigo, segura, calma. E ele efetuou outro tiro, foi onde acertou ela. Então não tinha blitz? Foram 2 tiros, não tinha blitz nenhuma, não teve perfuração de fio, eu parei, se tiver câmera lá, vocês vão ver, eu parei normalmente. O policial... Tanto que na mesma hora ele me pediu perdão, na mesma hora do local, vamos levar tua esposa pro hospital, não só, perdão meu irmão. Só que dentro do hospital ele pediu mais 10 mil vezes de perdão. Lá no DH, ontem de madrugada, quando ele foi primeiro, depois eu dei meu depoimento,
Ele Cadê continua. o resto? Não, peraí, cadê o resto? É porque são trechos, Boechat, que ela mandou de vídeo. Eu tô pegando aqui e tô baixando, porque, entendeu? não, porque ele ia contar qual foi a atitude do policial lá na DH. Pelo tom dele, ele dava a entender que ele na DH continuou pedindo perdão várias vezes pelo que fez. Olha, eu quero aqui fazer uma ressalva importante. Sempre lembro desse episódio. Da furadeira. Isso, quando um no Morro policial, do Andaraí. No Morro do Andaraí, estava subindo numa incursão com Era um outros, o BOP, e deu de cara com um morador que do alto da casa dele, lá do barraco, estava na laje com uma furadeira na mão. Uma furadeira, isso foi em 2010, ele com a furadeira na mão, o policial olhou, achou que era uma mini metralhadora, uma coisa do gênero, furadeira de longe, parece mesmo uma pistola, uma coisa assim, meteu bala, matou o cara. Quando ele se deu conta que era uma furadeira, ele entrou em pânico, entrou em desespero, percebeu que tinha cometido um enorme erro. Eu quero, em benefício desse policial que cometeu esse erro ontem, dizer que a reação dele também é uma reação que mostra a consciência a posterior do erro cometido. E esta é uma atitude que eu ressalvo, porque não raro, quando cometem erros desse tipo, não é raro que policiais tentem criar uma versão, entendeu, que justifique o erro. Ou adultera a cena do evento, ou joga uma trouxinha não sei de quê, esse tipo de coisa a gente cansou de ver. Então, menos me angustia, me desespera, quando eu vejo que um policial, ao cometer um erro desse, reconhece que cometeu o erro e reage com o desespero de um cidadão de bem que comete um erro dessa gravidade. Tem a continuação aqui, Boechat, então, consegui pegar, vai dele falando. Tanto que na mesma hora ele me pediu perdão, na mesma hora do local, vamos levar tua esposa pro hospital, só perdão, meu irmão. Só que dentro do hospital ele pediu mais 10 mil vezes perdão. Lá no DH, ontem de madrugada, quando ele foi primeiro, depois eu dei meu depoimento, quando acabou ele veio e me abraçou, me pediu novamente perdão, e ele falou, meu amigo, eu também sou pai de filho, entendeu? Mas o seu filho, tudo bem, o filho dele vai estar com a mãe dele em casa. E o meu? Carlos, isso foi por volta de que horas? 8h30 da noite. Eu saí de casa, era 5. É isso, é um tal negócio, olha, eu vou te contar, que coisa desesperadora. Agora, qual é a matriz dessa tragédia? A matriz dessa tragédia é uma polícia que está, reconheçamos, debaixo de pau, debaixo de tiro, desestruturada, emocionalmente mal, profissionalmente mal, logisticamente mal, né? E que está enfrentando na linha de frente uma tragédia que é nossa também. Isto dá a ele o direito de fazer o que fez? Não dá. Não pode meter o dedo no gatilho de forma indiscriminada, não pode. Vejam que ele disse que o primeiro tiro não foi o tiro que atingiu a mulher. E ele já gritava, calma, calma, e deram o segundo tiro. Então, a Polícia Militar do Rio tem um desafio adicional, que é o de estabelecer de forma severa a observância ao protocolo da própria polícia. É a própria polícia que diz que não é assim que tem que agir. Então, quando age desse jeito, ainda que compreendendo o drama do policial, eu não estou aqui pendurando esse policial pelo pé, ele não tentou adulterar a cena, ele não tentou forjar um flagrante, ele não está contando uma mentira, ele está desesperado pelo erro que cometeu. Portanto, eu não vou cometer aqui o equívoco de condenar essa figura, esse pai de família, esse trabalhador, esse profissional, como condenaria os que agissem de outra forma. Não vou fazer isso. Mas ele cometeu um crime, um homicídio, culposo, ele não teve a intenção de matar aquela pessoa, evidente que não. Muito provavelmente isso não vai implicar em penalidade dura e tal, nem mesmo do ponto de vista de sua permanência na tropa, mas é preciso que casos como esse sejam trabalhados de forma muito forte, categórica, exemplar, pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque eles se repetem com muita frequência. Os policiais do Rio de Janeiro, que sabemos que estão nessa situação, são a nossa última barreira, a nossa última aliança. Ele não pode atirar em mim.
Ele não pode atirar em mim, não pode atirar no meu filho, não pode meter o pé na minha porta e abrir fogo. Ele não pode ver um carro passando e abrir fogo para dentro do carro, porque ali dentro pode ter um bandido, sim. Pode ter 2 bandidos, sim. Pode ter 30 quilos de cocaína, sim. Mas pode ter meu filho levado como refém, depois do roubo do carro. O procedimento que a técnica policial estabelece no mundo inteiro não é abrir fogo. Vocês cansam de ver nos filmes. É perseguição. Ah, mas ele pode fugir. Claro que ele pode fugir. Mas é uma perda com a qual tem que se contar. Faz uma interceptação mais à frente, sei lá. Vejam que loucura. Vejam que drama. Vejam que drama. Bom, é isso. Vamos lá. O que eu tenho vacinação? Não. Olha, vacinação, vamos lá. Olha, a campanha de vacinação contra o sarampo e a polio termina agora no dia 31. Portanto, daqui a 9 dias, não é isso? 10 dias. Até agora, minha gente, os índices de imunização no sarampo pararam em 33%. Na poliomielite, 32%. Isso para crianças de 1 a 5 anos de idade. Eu queria dizer aos pais que ainda não imunizaram suas crianças contra o sarampo e contra a polio, que as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde, que a campanha está em pleno andamento, que o dia D de vacinação, que é aquele que todo mundo faz um esforço concentrado e tal, aconteceu no último fim de semana, foi sábado, não é isso, Rodolfo? Foi, no fim de semana anterior. E que ainda assim, de cada 10 pais do Rio de Janeiro, quase 7, ou um pouco menos de 7, né? Um pouco menos de 7, mais de 6, não vacinaram seus filhos. Nem contra sarampo, nem contra a polio. Quase 7 pais em cada 10 ainda não fizeram isso. A vacina está disponível, a vacina é de graça, não tem fila. A vacinação vai até o dia 31. Se você está brincando com a saúde do seu filho, se você está cometendo a irresponsabilidade, porque ele não pode ir sozinho com 1 ano se vacinar, nem com 5. Você tem o dever de fazer isso. Você, mãe, principalmente, e eu me dirijo às mães não porque acho que a responsabilidade delas é maior. Não. O pai também. Mas a consciência da mãe em relação à preservação do seu rebento, da sua cria, sempre foi antropologicamente muito maior que a do homem, a do bicho macho. O macho na natureza, vocês veem, quem zela pela cria, quem zela pelos pequeninos, são as fêmeas. Está na natureza. Então, não é nem porque eu acho que o pai tem que ter menos responsabilidade, não. Entre os humanos, não. Nós somos dotados de consciência e, portanto, somos iguais às mulheres no que diz respeito a essa característica, a esse potencial. Não estou isentando os pais, não. Estou fazendo um apelo adicional às mães, porque sei que elas têm essa consciência num grau ainda mais acentuado. E aí, esse instinto, eu diria, mais acentuado. E aí é o seguinte, é um crime o que vocês estão fazendo com suas crianças. Vejam o que causa a poliomielite, vejam o que causa o sarampo, e imaginem o que vocês podem estar fazendo com seus filhos, suas filhas, por não se darem ao trabalho, dá licença. Eu até diria, está levando 12 dias para vacinar, tem fila, é um desespero. E podia estar aqui esculhambando as autoridades, vocês me cansam de ouvir esculhambar a autoridade aqui o tempo todo, mas não é o caso. A esculhambação agora está voltada para você que está aí me ouvindo e que ainda não levou seu filho e sua filha para fazer a vacina de sarampo e poliomielite. E isso corresponde a mais de 6, quase 7 pais, mães em relação às suas crianças em cada 10. Em cada 10. O que vocês estão esperando? Que a roleta do destino te puna por essa maluquice? Mas não vai punir você só, vai punir principalmente o teu filho, a tua filha. O que está faltando? Pega agora numa folguinha, numa hora de almoço, pede licença lá no trabalho por 1 hora, 1 hora e meia, leva a criança. Qualquer patrão vai entender. Ou no fim de semana. Se mexe.
Tá certo? Fala, Boechat, você me fez perguntas. Eu, por exemplo, te dei um dado que no ano passado, 2017, a cobertura vacinal contra o sarampo foi de 95% e contra a poliomielite, 86% em crianças com 1 ano de idade. Como você me fez algumas perguntas, e aí eu prefiro passar para quem entende do assunto, o Alexandre Kiep está rapidinho na linha, médico da Secretaria Estadual de Saúde, para te esclarecer isso. Doutor Kiep, obrigado por nos atender mais uma vez. Doutor Alexandre Kiep é médico da Secretaria Estadual de Saúde. A minha dúvida era a seguinte, doutor Kiep. O alcance da imunização ano passado foi de 85% para pólio e 95% acho para sarampo. Isso. Como é possível, no ano seguinte, termos tal área descoberta como agora, de 70%? Se já houve uma imunização de quase 100%, como é que no ano seguinte a falta de cobertura é de 70%? Esse número não ficou claro para mim. Bom dia, bom dia a todos. É o seguinte, a gente tem uma cobertura de sarampo de 95% de primeira dose. Essa primeira dose é realizada aos 12 meses de idade. E depois uma segunda dose de sarampo é realizada aos 15 meses. A segunda dose de cobertura é mais baixa, é uma cobertura em torno de 82%. A gente não garante imunidade para essa criança com somente uma dose. Então, na prática, a gente tem uma cobertura em torno de 82% das crianças de 1 ano de idade. Quando a gente vai para uma campanha de vacinação, a gente não está englobando só as crianças de 1 ano de idade. A gente no Brasil ainda tem essa cultura ainda de levar as crianças de 1 ano de idade, 1 ano e meio. Parece que ainda está na cultura da nossa população. Quando a gente vai aumentando a faixa etária, essa adesão à vacina, infelizmente, ela diminui um pouco. Tanto que a nossa cobertura em adolescentes, por exemplo, de uma vacina que é uma vacina muito importante, a hepatite B, por exemplo, é uma cobertura baixa quando a gente vai ver essa cobertura adolescente. Então essa campanha, agora que vai até o dia 31 de agosto, ela engloba essas crianças de 1 ano, mas crianças também de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, e é exatamente para a gente poder garantir a cobertura contra sarampo e poliomielite de uma faixa etária que tem um grande risco de complicações. O sarampo é uma doença que foi responsável, algumas décadas atrás, por exemplo, era a maior causa de mortalidade infantil no Brasil. A poliomielite deixou inúmeras, centenas, milhares de crianças com sequelas físicas, motoras, né? Então, o que a gente tem que fazer agora, o apelo que a gente faz, é para a gente retomar essa cultura de vacinação, a gente consiga atingir essas coberturas elevadas exatamente para poder garantir que a gente não volte a ter epidemia de sarampo. Hoje a Europa vive um surto importante de sarampo em diversos países da Ásia, e eles vão voltar a ter poliomielite, que é uma doença que não tem no Brasil já há décadas, mas que a pressão para a entrada é grande, porque a gente tem alguns países da Ásia e da África com surto de poliomielite. Então, essa diferença é exatamente por conta desse aumento de faixa etária nessa campanha de vacinação. Então podemos dizer que na faixa de 1 ano, ano passado, e portanto está com 2 anos hoje, a imunização chegou a 90%. Ela chegou a 95% da primeira dose e 82% da segunda dose. Então, eu diria que a gente teria em torno de 90% das crianças com algum grau de imunização. Isso no sarampo ou na polio, ou em ambos? Em ambos. Em ambos. Isso daí é importante dizer, para a gente poder ter uma grande segurança em termos de circulação do vírus nessa faixa etária, a gente teria que ter pelo menos 95% de cobertura, tanto de primeira dose como de segunda dose. A polio também exige a segunda dose, assim como o sarampo? A polio é feito um reforço, nessa campanha é feito um reforço com a gotinha, para aquelas crianças que já foram vacinadas em algum momento da vida. Então, crianças até 5 anos de idade que receberam a vacina de polio em algum período da vida vão receber vacina oral, que é a gotinha, que é muito conhecida, e aquelas crianças que não foram vacinadas ainda recebem a vacina injetável. A vacina oral ela tem a grande vantagem de você fazer uma ampla cobertura, que a gente chama de cobertura de rebanho. Uma criança vacinada consegue imunizar outras crianças não vacinadas, o que não acontece no sarampo, por exemplo. Só uma curiosidade, os adultos estão sujeitos à poliomielite? Os adultos que estão sujeitos à poliomielite, obviamente, se a gente não tiver uma população vacinada. Mas a gente tem
uma cobertura alta da população vacinada em adulto, porque historicamente a adesão àquela vacina oral, da polio, a gotinha, sempre foi muito grande. Muito grande. Então, a gente tem um contingente de população adulta vacinada contra a poliomielite B, é diferente do sarampo. A gente tem parte importante dos nossos adultos jovens não imunizados contra o sarampo, porque nasceram exatamente naquela fase em que o sarampo já estava começando a diminuir a incidência e a vacina ainda não estava completamente implantada no Programa Nacional de Imunização. Então, é importante que aproveitar essa campanha de vacinação, quando vai levar as crianças, tentar resgatar também seu histórico de vacinação, e se os adultos precisarem tomar vacina contra o sarampo, também devem tomar para poder se imunizar. Se eu não sei se tomei a vacina contra sarampo até hoje, eu devo tomá-la ou não devo tomá-la? Depende, Boechat. A gente está recomendando a vacinação somente para as pessoas até 49 anos. A gente já tem alguns estudos que mostram que a partir de 49 anos, a chance daquela pessoa já ter tido contato com sarampo em algum momento da vida, considerando que é uma doença extremamente contagiosa, é muito grande. Então, as pessoas até 49 anos de idade que não sabem se tomaram, não conseguem resgatar essa informação, seja através da caderneta de vacinação, seja no posto de saúde, costuma se vacinar, e não sabe se teve sarampo, essa pessoa, na dúvida, deve tomar uma outra vacina. Há algum receio, alguma contraindicação? A que o senhor atribui essa baixa adesão dos pais agora à vacinação de sarampo e pólio? Por que está se agindo dessa maneira irresponsável ou inconsciente? A gente ainda está na expectativa, a gente está avaliando dia a dia para que esses números comecem a aumentar agora no final da campanha, né? Eu realmente espero que com esse apelo que a mídia está fazendo, que a Band está ajudando, enfim, que a gente consiga até dia 31 de agosto alavancar isso. Mas é uma questão que nos preocupa bastante, que é o fato das pessoas não verem mais essas doenças ultimamente. Então as pessoas acham que não existe mais risco de circulação dessas doenças, e ao contrário. A gente só conseguiu ficar livre dessas doenças durante muito tempo exatamente por conta das altas coberturas vacinais. Se a gente em algum momento relaxar com isso e não conseguir manter a alta cobertura vacinal, o risco de recrudescimento e ressurgimento delas aumenta. Então a gente ainda mantém a esperança, a expectativa de que até o dia 31 de agosto esse cenário se inverta. Doutor, sempre me causou estranheza que atitudes como essa, de fruto da inconsciência ou da irresponsabilidade, colocassem em risco crianças, né, menores especialmente. A lei determina que a tutela do menor é do Estado. O Estado zela por sua segurança, por seu bem-estar. O pai e a mãe de um menor que submete esse menor a risco pode perder a guarda dessa criança, pode ser processado e é processado quando isso acontece. Como é possível não haver nenhuma atitude mais incisiva, coercitiva até, que obrigue o pai e a mãe a vacinarem as crianças? Por exemplo, determinar que na folha de salário do mês X, o trabalhador tem que apresentar a carteira de vacinação do filho. Por exemplo, a escola, não tendo a garantia de que a criança foi vacinada, impõe ali uma interrupção de um dia na aula até que o pai compareça, ou a mãe compareça, ou vacina a revelia dos pais. Não tem nada, né? A lei não estabelece nenhum mecanismo que dê ao Estado a possibilidade, quer dizer, um Estado que se mete na vida das pessoas para proibir o casal homossexual, para proibir família poliafetiva, para proibir pai de educar filho em casa. O Supremo está decidindo agora se os pais têm o direito de educar os filhos em casa e não levá-los à escola para deixar que ele faça o exame mais na frente para ver se aprendeu ou não aprendeu e tal. Um Estado que se mete na vida do cidadão, obrigando ele a votar, obrigando ele a cumprir serviço militar, enchendo o saco do cidadão num monte de coisas onde não tinha que se meter. Proíbe o cidadão de consumir o que bem entenda. Um inferno. Esse Estado não tem nenhum mecanismo para lidar com isso aí? Esse é um debate que está começando a surgir agora de forma mais contundente, né? É muito novo também para o país essa queda nas coberturas vacinais, né?
Isso não se observava há poucos anos atrás. Até por conta desse grande sucesso que nós tivemos, a gente conseguiu eliminar essas doenças todas, né? Começamos pela varíola, passamos para a poliomielite, conseguimos diminuir os óbitos por gripe de uma forma muito acentuada. Então esse cenário também é novo para o setor saúde, e a gente vai ter que começar esse debate urgente, sobre o risco da gente colocar claro, em risco toda a população. Então, isso já vem sendo debatido. Obviamente, a gente gostaria muito de que houvesse uma sensibilização por parte das pessoas, e eu acho que a gente tem que também continuar com esse trabalho, de orientar e alertar as pessoas sobre o risco da reintrodução dessas doenças, mas certamente é um debate que agora tem que entrar na pauta para que a gente consiga reverter essa situação. Muito bem, quero agradecer ao Dr. Alexandre Kiep, aqui da Secretaria Estadual de Saúde, pelas informações sobre esse baixo índice ainda de sucesso na campanha de vacinação contra o sarampo e contra a polio, crianças de 1 a 5 anos, no caso adultos até 45 que não tenham certeza, não tenham comprovação de que se vacinaram contra o sarampo. 49 anos, que não tenham certeza de que estão imunizados contra o sarampo, também podem aproveitar essa mesma campanha para se vacinarem contra o sarampo, mas o público-alvo, o público principal, é o público infantil de 1 a 5 anos de idade. O sucesso da campanha ainda está muito comprometido. Quase 7 de cada 10 crianças não foram vacinadas. Estamos falando do Rio de Janeiro, hein? Do Rio de Janeiro. Imagina esse número pelos rincões do país. Enfim, doutor Alexandre Kiep, muito obrigado. A campanha vai até o dia 31 de agosto, minha gente. Não tem fila, não custa nada, não cobram nada. É só chegar lá e vacinar e livrar seu filho desse risco, ok? Doutor Kiep, bom dia para o senhor e até uma próxima oportunidade. Bom dia, Boixá. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigadão. Bom, Rodolfo, já são 11 horas e 5 minutinhos. Quero falar rapidamente aqui. Ouvintes nossos nos procuraram, tristes e tal, desolados com a situação de abandono. Imaginem só, do arpoador, minha gente. Porra, tudo bem, a cidade está toda abandonada, não tem sentido você dizer que o arpoador tem que ter um tratamento melhor do que Jacarepaguá. Concordo, acho que o cidadão é o mesmo e tal. Mas todas as cidades do mundo e todos os cidadãos dessas cidades têm um razoável nível de compreensão de que alguns pontos da cidade são pontos referenciais, são pontos que dizem respeito ao conjunto da população pelo papel que exercem no turismo, na propagação de uma imagem positiva e tudo mais. Minha gente, o Arpoador está um lixo. O Arpoador, que é um ponto turístico, que tem a estátua do Tom Jobim, que turistas vão visitar o tempo todo, está completamente abandonado, mas uma situação assim deplorável, com barreiras de concreto, já com meses ali largados, com buraco no calçadão, Eu confesso a vocês o seguinte, este prefeito Crivella, isto é um lixo, viu? Palavra de um... Agora, o que é incrível é o seguinte, essa gente tem dinastias, né? Ele tem um filho que é candidato a alguma coisa aí, né? Deputado federal. Só se preocupam com isso. Só vê se os redutos lá onde o filho está pedindo voto estão recebendo um tratamento dessa qualidade. É incrível, é incrível. Pobre Rio de Janeiro. Pobre Rio de Janeiro, minha cidade querida, você tem um destino não, um passado e um presente nessa área da gestão pública de doer, viu? Terrível. De doer. O calçadão tá todo arrebentado, cheio de buraco, as pessoas ali, idosos, às vezes caminham, podem acabar se machucando, tropeçando, caindo. Ontem eu estava esperando o Boechat no Santos Dumont, no aeroporto, fiquei ali observando aquela praça em frente ao Santos Dumont, largada. Vários moradores de rua fazendo suas cabanas ali entre as árvores, estendendo roupa como se fosse um varal realmente no meio da praça. Enfim, cara, tá assim uma coisa de louco e democrática, né? Isso pelo menos é importante. O prefeito nesse aspecto ele é democrático. Ele é um esculhambado, horizontal, é um omisso horizontal. A cidade está muito sofrida. E é tão linda, meu Deus, é tão linda. A gente, quando chega aí, a gente tem um choque de beleza. O avião chegando no aeroporto Santos Dumont,
num dia de sol como ontem, olha, as pessoas ficam assim babando as janelas, né? No final o avião pousa, tem que ir um funcionário para tirar a baba da janela das pessoas, porque todo mundo absolutamente encantado. E não pode ser diferente, porque é a cidade mais linda do mundo. Mais linda e proporcionalmente a mais maltratada do mundo. Olha, um alerta aqui que a gente já transferiu para a Light, já informamos para a Light. Funcionários não dá para dizer que são funcionários, tá? Mas homens usando coletes da Light, sem crachá de identificação, segundo um ouvinte que nos procurou e nós não vamos identificá-lo, começaram a abordar pessoas ali no bairro de Heliópolis, no bairro de Heliópolis, em Belford Roxo, e oferecendo, sabe o quê? Assessoria técnica para executar gato na rede elétrica. O cara com colete da Light fazendo esse tipo de oferta. R$100. O cara paga R$100 e faz um gato com assessoria técnica de caras que usam coletes da Light. O ouvinte que nos escreveu, entrou em contato conosco, falou com muita tristeza que 6 vizinhos dele aceitaram o serviço. 6. Tem aí uma coisa que vai do golpe do criminoso, que pode ou não ser funcionário da Light. A Light está investigando, mas há uma cumplicidade criminosa também por parte de quem aceita esse tipo de coisa. Enfim, fica aí o registro. Ele falou de 3 ruas: Rua dos Congregados, Rua dos Patriotas e Rua da Passagem, todas em Heliópolis. Falou que realmente pelo menos 6 pessoas pagaram os R$100. Um desses funcionários era branco, com cabelo baixo, outro negro careca, e ele disse que ele não aceitou e paga uma conta de 450 pratas, algo do tipo. A gente até pegou uma palavra dele, mas a gente não vai colocar, e já repassamos a Light a denúncia, tá, Boechat, que está investigando. Não dá muita informação não, Rodolfo, porque sei lá. Bom, no Chapadão, minha gente, os moradores nos procuraram. Quero mandar um abraço muito grande aos moradores do Chapadão, a comunidade do Chapadão. A gente tem uma audiência muito grande lá, da qual muito nos orgulhamos. E nos ligaram desesperados aqui, porque há 10 dias não há coleta de lixo no Chapadão. E vocês podem imaginar as condições sanitárias da comunidade numa situação dessa. Por quê? Porque a bandidagem colocou barreiras nos acessos à comunidade, e aí os caminhões de lixo não entram. Então, não entra caminhão de lixo, não tem coleta de lixo. Não pode ser diferente a recomendação que eu fiz em situação semelhante quando isso aconteceu na Ilha Grande. Quando a gente fica abandonado pelas autoridades, a gente tem que cumprir tarefas que caberia à autoridade cumprir, mas que, como ela não está cumprindo, se você também não cumprir, piora. Realisticamente é isso que acontece. Então, para quem tiver condições na comunidade do Chapadão, embalar o lixo, saco plástico, se puder ser saco próprio de lixo, não colocar na rua o lixo reciclável, porque esse você pode armazenar em casa, num canto, dentro de um saco próprio por alguns dias, para evitar que as montanhas de lixo se confundam e criem mais problemas. Aquilo que você puder fazer dentro da necessidade de preservar seu próprio bairro, sua própria rua, sua própria saúde, faça. Porque se você vai depender da autoridade, é isso aí. Por que é a autoridade? Porque não foi a autoridade que fez as barricadas, claro que não. As barreiras, claro que não. Mas é a autoridade que tinha que tirar. É bem verdade que ela vai lá, tira, no dia seguinte os bandidos põem. Mas de alguma maneira, você tem que se proteger disso fazendo coisas que, repito, a rigor, não seriam de sua responsabilidade. Mas você tem que fazer, porque senão piora a sua situação. 10 dias sem coleta de lixo no Chapadão. Eu vou te contar. Pra quem colocaram tem no chão, Boechat, fixaram aqueles trilhos de trilhos de trem. E aí o pessoal disse que não é aquela coisa. O pessoal da Conlurb antes estava indo, eles tiravam na hora de entrar e colocavam de volta. Só que dessa vez os bandidos fixaram no chão mesmo, sabe? Concretou dentro do asfalto. Então, ou vai lá com um aparato para você retirar, ou você não consegue. Deixa eu só dar os nomes das ruas, Boechat, para dar a informação completa aqui no ar, que ele falou, onde não há coleta há 10 dias. Lenir Liberato da Silva, Irmã Gabriela, jornalista Mário Lisboa,
Paripiranga, José Marcelino Vasconcelos e Javata. São essas, ou Javatá, que não está com acento. Javatá, enfim, provavelmente. É. Bom, agora, só lembrando o seguinte, né? Acabou aquela época, já há décadas, do bandido que tinha compromissos com a comunidade. Muita gente acha que o trabalhador, a população dessas comunidades, dá guarida a bandido, dá moleza para bandido, gosta de bandido. Vocês acham? Sinceramente? Eles não gostam que a polícia chegue lá para pegar bandido e dê tiro no filho deles. Meta o pé na porta da casa dele, do barraco dele. Isso ele não gosta mesmo. Não gosta de tiro a esmo, ainda que a intenção seja prender o bandido. Mas isso não quer dizer que ele gosta do bandido. O bandido é um opressor. O bandido é o algoz dele. O bandido é o cara que extorque dinheiro dele, que oprime ele, que violenta a filha dele, que dá tapa na cara do filho adolescente. Bandido esculacha ele. Bandido não deixa o caminhão de lixo entrar, a ambulância entrar. Caminhão de manutenção do gás. Não. O bandido é o que obriga ele a comprar o gás com 50% de ágio. Vocês acham que essas comunidades gostam de bandido? Agora, você me bota numa comunidade, um bandido de um lado, um bandido do outro, um bandido atrás, um bandido na frente, eu vou andar pianinho. Não sou eu que vou denunciar o bandido, botar um cartaz no peito e dizer, denunciei vocês. Agora, a ilusão de que essas comunidades vivem em harmonia com esses criminosos é uma bobagem monumental, bobagem. Bom, minha gente, é isso. Agradeço a todos pelo carinho, pela audiência. Lembrando aqui que motoristas de caminhão entraram em contato conosco para reclamar. Atenção, Inmetro! Atenção, Instituto Nacional de Metrologia e Normas Técnicas. Acho que esse é o nome da estatal. Vocês não estão produzindo de qualidade e tecnologia. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Atenção, vocês não estão produzindo os selos de aferição de tacógrafos. Entregaram só 15 mil selos para o IPEM, aqui do Rio de Janeiro, que é o órgão que tem que distribuir esses selos quando os tacógrafos são reaferidos tecnicamente. O que é o tacógrafo? É um equipamento que tem que estar dentro do ônibus e dentro do caminhão, é obrigatório, e que mede a velocidade desenvolvida por aquele veículo ao longo de um determinado período. Período de descanso do caminhoneiro. É a caixa preta dos caminhões e a caixa preta dos ônibus. Ônibus e caminhões que estão desproporcionalmente envolvidos em acidentes com vítimas fatais no Brasil. O número de envolvimento de caminhões relativamente ao tamanho da frota em acidentes com vítimas no Brasil deve ser um dos maiores do mundo, se não for o maior. O ônibus não está muito longe disso, também pode ser o maior. O que ajuda a controlar esse troço? Tacógrafo. Por quê? Porque o cara sabe que o que ele está fazendo está sendo monitorado. Esse tacógrafo tem que ser reaferido uma vez por ano. Não, uma vez a cada 2 anos nesse caso. A cada 2 anos, perdão. Quem garante que ele foi aferido? Esse selo. Quem emite esse selo? O Inmetro. Quem faz a vistoria e bota o selo? O IPEM. O que está acontecendo? O IPEM não tem selo porque o Inmetro não produz selo. Não é bonitinho o Inmetro? Não é uma gracinha o Inmetro, hein? Pergunta se tem salário atrasado do Inmetro. Se tem falta de funcionário do Inmetro. Fale em acabar com o Inmetro. É um... Mas tá, então eu não estou a favor de acabar com o Inmetro. Muito pelo contrário. Aliás, quero dizer que o Inmetro é uma referência de qualidade, de excelência naquilo que atua. Mas a eficiência não tem nada a ver com excelência e com qualidade. Tem a ver com produtividade. Compromisso com a... E não tem o selo. Aí os caminhoneiros, o que estão dizendo? Estão parados, aqueles que podem parar, porque não vão correr o risco de ser multados. As empresas que têm frotas, menos ainda. E olha o que disse um caminhoneiro para nós aí. Aliás, é um dono de frota que ligou, no né? caso dele, Boechat, ele tem uma transportadora, tem mais de 20 caminhões, ele está com 10 caminhões paralisados. Deixa ele falar aí, vamos lá. Exatamente, é só para poder, eu estou falando enquanto eu tento achar, claro. Contextualizar e achar... Tá enrolando, né? Tá enrolando o distinto público. Vamos lá. O problema é não achar ainda depois de enrolar, né? Aí fica mais complicado. Bom, então ainda. Deixa, vamos nessa. Achei, okay. Os postos que fazem essa vistoria estão alegando que não tem selo e os carros estão parados por causa desse selo. Não podem rodar com os tacógrafos vencidos.
Então, não tem selo. Eu não sei, a gente não sabe o que está acontecendo, porque eles não dão detalhes, eles não dão previsão. E os caminhões precisam rodar. É uma coisa que gera multa, né? Não tem o que fazer. Não pode dar algum documento isentando, né? Explicando. Eles não podem dar. Isso não é válido. E a gente fica com os carros parados. E é difícil. A gente não consegue falar com ninguém. Os postos de São Gonçalo, Itaboraí, Penha e Bom Sucesso, esses 4 não têm o selo. O Inmetro admitiu, disse que houve um problema no processo de aquisição do material, como se fosse novidade, né? Eles foram pegos de surpresa esse ano, afinal, caminhões, né, a frota de caminhões cresceu assustadoramente do ano passado para esse, enfim. Obviamente uma ironia. Eles dizem que estão tomando ações emergenciais para regularizar a distribuição. Maravilha, Rodolfo Schneider, Michael Veríssimo, um abraço para vocês. Já são 11h20 da matina. Letícia Curatome, Tiago das Carrapetas, volto amanhã às 7h30 da matina. Uma rápida explicação com pedido de desculpas aos nossos ouvintes. Vocês têm percebido que alguns dias eu não estou fazendo o noticiário aqui no Rio de Janeiro e até da rede. Isso está muito preso, como ontem, por exemplo, coisas que eu faço viajando, que tem relação com atividades da Band. Então, por exemplo, nesta quinta-feira eu não farei o Jornal da Band. Farei a rádio de manhã, mas não farei o Jornal da Band à noite. Por quê? Porque tem um congresso da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a ABERT, do qual a Band participa, da qual a Associação Band participa, e vai ter uma mesa redonda, uma mesa de debates em Brasília, às 5 da tarde, da qual eu faço parte. Então, por determinação da Band. Então lá vou eu para a Band. Então não posso fazer o Jornal da Band. Vou tentar voltar, aliás, está marcado o voo para voltar de Brasília às 8 da noite, para tentar voltar no mesmo dia, para estar aqui na rádio na sexta-feira de manhã. Estas minhas ausências são ausências determinadas por esse tipo de agenda de viagens profissionais, tá certo, minha gente? Então é isso. Agradeço a todos o carinho, a audiência, a companhia. O que não deixa de fazer com que a gente sinta muita falta, né? Muito obrigado, Rodolfo Schneider. Desconta do salário. Um abraço, até amanhã, minha gente. Tchau.